Bom, dando continuidade ao vídeo anterior, né, eu queria agora analisar com vocês a forma como o fascismo lida com as instituições, com os poderes da República, né? De uma maneira geral, os fascistas, nazistas também, né? Eles buscam remodelar essas instituições, esses poderes, em geral desidratando tanto o legislativo como o judiciário, quando não os extinguem, fortalecendo em contrapartida o poder executivo, né? Então há uma mexida profunda nessas instituições para que elas sirvam de suporte ao projeto fascista. Ora, não é isso que acontece com Bolsonaro. Bolsonaro trata essas instituições como uma espécie de cabide de emprego, local onde ele faz troca de favores. Você me ajuda aqui, eu te recomendo para o STF. Tudo. A gente percebe que há na relação do presidente com diversas pessoas, inclusive de tendência ideológica não muito próxima da dele, uma relação de troca de favor, uma relação patrimonialista com essas instituições, com esses poderes da República. Então não passa, né? Não há nenhum sinal, ele não passa nenhum sinal de que pretenda mexer profundamente nessas instituições, exceto colocando lá os seus amigos para favorecê-los a ele e a seus filhos em caso de algum problema. Uma outra coisa também é o que diz respeito à economia, né? Na economia, o fascismo tende a ser intervencionista, o fascismo tende a centralizar decisões nessa área, principalmente para aqueles setores que ele julga ser estratégico, né? A relação, dentro dessa perspectiva, a relação com os empresários, ela é uma relação de submissão e de domínio, né? O líder fascista ele mantém os empresários sob controle. Os empresários devem se convencer que são uma espécie de apêndice do Estado, que devem satisfações ao Estado e que devem obedecer às regras do Estado. Isso fica bem claro, né? Bem contrário é o que acontece, né, com o bolsonarismo aqui no Brasil, né? Primeiramente, né, ele percebeu, como ele percebeu que o discurso liberal estava ganhando espaço aqui no Brasil, ele imediatamente chama para dentro do governo um ministro da Fazenda, da Economia, liberal, fortemente liberal, né? Então, um líder fascista jamais faria isso. O liberalismo é o oposto da proposta econômica do fascismo. Então, ele não só atrai um liberal para o seu Ministério da Economia, como tem uma relação diferente, qualitativamente diferente com os empresários em relação aos congêneres fascistas. Para o Bolsonaro, a relação com o empresariado é uma relação de uso. Ele usa os empresários, ele faz acordos com os empresários para facilitar, para fortalecer a sua base de apoio para conseguir dinheiro extra para suas campanhas, né? Outra coisa, com relação também à religião, tanto o fascismo italiano como o nazismo alemão, eles fizeram questão de se isolar, de se separar das grandes religiões institucionalizadas, porque a religião, de alguma forma, tolhe, tenta controlar moralmente e eticamente as ações dos indivíduos. E o ditador fascista típico, ele não aceita nenhum tipo de controle. A sua vontade tem que ser soberana e absoluta. Portanto, não faz sentido ele se associar a um sistema de ideias que supõe alguém maior do que ele, o ditador fascista, né, que vai dizer o que ele deve fazer ou não deve fazer. Então, tanto Hitler como Mussolini não se ligaram a nenhuma religião, embora negociasse com elas eventualmente. Inclusive, o Hitler chegou até a tentar criar os hitleristas, né, principalmente o Himmler, criasse umas seitas esotéricas ligadas a antigas tradições germânicas e tudo, coisa meio confusa, mas de forma nenhuma se submetiam à religião. Menos ainda um deles faria aquilo que, por exemplo, o nosso Bolsonaro fez, que participou de um evento
evangélico, isso foi fotografado, existem fotografias disponíveis na internet, né, onde aparece Jair Bolsonaro e sua esposa de joelhos recebendo uma oração dos pastores. Isso jamais passaria pela cabeça de um ditador fascista ou de alguém que pretende estabelecer um regime forte fascista. Então, eu penso, da minha tosca opinião, eu acho que é mais uma forma de usar a religião como um elemento para atrair eleitores para ele. É uma faceta e uma estratégia do bolsonarismo bem diferente do fascismo. Uma outra coisa também que marca o fascismo é aquela questão da fidelidade partidária. Tanto Hitler como Mussolini foram fiéis aos seus partidos desde fundar o partido, controlar o partido e morreram no partido. Não abriram mão desse partido. Enquanto que Bolsonaro pula de um partido para o outro com facilidade tremenda. Bolsonaro é um destruidor de partidos. Nesse sentido, ele seria justamente o antifascista, né? Ao invés de congregar, de ter aquela tropa de choque, não, ele sai desmontando tudo, parece que não tem, vai agindo ao acaso, não tem nenhuma proposta, nenhum objetivo na vida dele, senão ficar por ali aproveitando daquele momento bom que ele está tendo em função da sua última eleição à presidência da República. Então, mais um indicativo de que ele realmente nada tem de fascista, né? Ou o que tem é meramente secundário casual. A questão do projeto de sociedade. Os fascistas, eles têm um projeto de sociedade claro, consistente, coerente. A gente pode não concordar, pode ser um projeto um tanto arcaico, desatualizado, mas o projeto existe e eles levam a ferro e fogo esse projeto e apresentam esse projeto para a sociedade como um pacote fechado. Ou você aceita tudo ou você está contra. Com o bolsonarismo, não existe isso. A ausência de um projeto minimamente consistente, coerente, com qualquer coisa que seja, é meramente casual, né? Então, mais uma vez, por isso, o bolsonarismo se afasta do fascismo, tal como a gente entende, tal como ele se manifestou na história, e tal como os historiadores e estudiosos usam esse conceito, ou deve usar esse conceito, né? Porque tem muita gente também no meio acadêmico que está entrando nessa onda e fascista para lá, fascista para colar. Bom, as relações familiares do líder. Tanto é interessante observar que nesse ponto, tanto Hitler como Mussolini procuraram isolar as suas lideranças do ambiente familiar. O Hitler estava na Alemanha, nasceu na Áustria, tinha familiares na Áustria, mas estava na Alemanha, ficava mais fácil. Mas o Mussolini tinha parentes na Itália, tinha familiares na Itália, uma família grande e tudo mais, mas eles procuravam se desligar da família, inclusive para dizer que eram independentes até da família, para tomar a decisão, para não deixar que o ambiente familiar de alguma forma tolhesse e os tornasse menores perante o povo. Não, quem decide sou eu e decido autonomamente. Inclusive, no caso do fascismo italiano, uma das filhas de Mussolini era casado com um grande líder fascista e um descendente da nobreza italiana, o conde Galeazzo Ciano. Galeazzo Ciano foi descoberto traindo os fascistas no finalzinho da guerra, acho que 44, não sei se 44 ou 45 já, e foi simplesmente julgado e fuzilado. Acho que isso não passa na cabeça de Bolsonaro, de um dos Bolsonaros, né? O que acontece aqui com o Bolsonaro é a defesa encarniçada da família. Ele passa a destruir a Lava Jato quando a Lava Jato chegou no calcanhar do seu filho. Então ele destruiu o Lava Jato, desfez aquilo que havia dito para o Sérgio Moro, fritou Sérgio Moro até expulsá-lo do poder. E hoje nós vemos a Lava Jato sendo paulatinamente esvaziada, soltou Lula. Para salvar seu filho, ele solta Lula, que ele apresenta como seu pior inimigo. Isso não existe no regime fascista, conforme a gente conhece, né? E no final das contas, você vê que tem vários membros da família envolvidos com falcatruas, com problemas com a justiça e tudo mais. E o que é que Bolsonaro faz, ou o governo os bolsonaristas fazem? Procuram ocultar isto, procuram dificultar a ação da justiça e tudo. Faz aquele processo de defesa emocional, psicológico. Não, isso é perseguição, isso é intriga da imprensa. Assim são os bolsonaristas. E aí essa
essa questão familiar vai causando desgaste ao movimento, que num regime fascista tipo jamais seria admitido. Então, o que me parece, em função de tudo que a gente já vivenciou até agora, se fosse o caso, eu diria assim, que Bolsonaro e os seus bolsonaristas, eles agem como se fossem aventureiros, gente que está aproveitando uma onda, né? Eles são fortemente vinculados aos interesses familiares. Esses interesses familiares são suspeitíssimos. Há muito indicativo de lavagem de dinheiro, de atividades ilícitas. Parece que a família, várias pessoas da família, não posso dizer que toda, porque tem criança, né, no meio dessa família, mas várias dessas pessoas dessa família, muita gente dessa família, parece que está envolvida em atividades ilícitas, em coisas assim estranhas. Ele age mais, eu diria assim, se tivesse procurar um exemplo histórico, eu acho que um caudilho americano, um caudilho latino-americano dos anos 1800. Aquele chefão político, dono de fazenda, que protege a família, cuida da coisa pública como se fosse sua própria, um patrimonialista, um velho caudilho patrimonialista, um coronel do sertão, uma coisa assim, fazendo tudo para defender sua família, a revelia da sociedade e até contra a sociedade. Eu acho que o Bolsonaro faz a política brasileira regredir ao início do século XIX. E isso que é grave. Transformar Bolsonaro, querer dizer que Bolsonaro é um fascista, é dar a ele uma dimensão gigantesca que ele nem de longe supôs que um dia teria. Isso é aumentar o valor dele numa escala inimaginável até para eles próprios bolsonaristas. Então, a coisa parece ser mais um esquema de uma família que aprendeu a ter grandes ganhos na política, que descobriu um filão na política e está explorando ao máximo esse filão. Até um dia, quem sabe, esse filão se esgota, a verdade vem à tona e muita gente vai ficar muito assustada a respeito, inclusive gente da própria oposição, que insiste em fazer dele dar a ele, desculpe, uma estatura que ele não tem. Bolsonaro não é tão assustador assim. E se ele for apresentado na sua correta dimensão, eu acho que o discurso político da oposição, a oposição responsável, terá muito mais eficácia do que se continuar com essa ladainha, com esse engrandecimento que ele, de maneira nenhuma, ele e os seus seguidores, de maneira nenhuma merecem. Muito obrigado.